E aí a Hannah Arendt dá uma lição para a gente. Falamos tanto, né, da filosofia eurocêntrica, mas não dá para jogar fora a criança junto com a água, né? A gente precisa entender do que se trata, usar os referenciais que temos para ler essa sociedade. E aí a minha pergunta final seria, né, até que ponto essa modernidade chega de fato às nossas periferias? Por mais que o nosso menino, que a nossa menina lá na sala de aula dá muito mais atenção ao celular dele do que à nossa aula, e aí a gente quer matar ele, porque às vezes eu digo para ele, mas menino, não é possível que tenha algo aí mais interessante que minha aula. Eu falo para eles, eu gravo minha aula e acordo de madrugada para me ouvir, porque eu acho maravilhoso. Acho que o que você tem de melhor na sua vida é me ouvir, porque eu preparo minha aula com amor, com carinho, né? Eu tenho embasamento teórico, eu tenho experiência de vida. Como é que você vai? O que você está vendo aí que é mais importante? E aí a gente sabe que ele tem acesso a um monte de informação. Agora, formação é outra coisa. Informação para a vida, né, para a cidadania, a gente arranjar, né, buscar forças de onde parece que não existe mais. Então, por mais dura que esteja a sociedade, por mais sombrios, e aí eu não sou muito otimista, né, no quadro que se desenha eleitoral, mas nós não podemos abdicar da luta. Era um pouco isso. Obrigado, professora Lúcia. E passamos a palavra agora para o professor André Sabanos. Eu vou usar ali. Bom, boa tarde, meu nome é André, sou professor em Mauá, né? Terminei uma pós-graduação agora em Direitos Humanos lá na Federal do ABC, né? Estou querendo ir para o mestrado agora, preciso fazer uma segunda língua para que eu possa fazer o mestrado. Eu tenho batido muito na tecla ali, né, dos movimentos LGBT, até por ser homossexual também, então eu tenho me aprofundado um pouco nos estudos a respeito, né, do movimento LGBT no Brasil, né, e esse, vamos dizer assim, que o Pink Money, né, que é, vamos dizer assim, que essa evolução do capitalismo dentro do movimento LGBT aí. Então a gente tem observado algumas mudanças no comportamento da população LGBT, né, advindo, lógico, do capitalismo e desse Pink Money cada vez mais agressivo que vem para a população LGBT e que faz com que ela acabe não percebendo, né, que ela não tem direito nenhum, né, nem político, nem civil. O professor Paulo ele já fez algumas observações aqui a respeito, né, dos direitos humanos, né, desse crescimento aí na Europa. Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais, falado mesmo, né, da questão da pauta LGBT, da população LGBT e dessa chegada no movimento aqui no Brasil, né? Então vocês devem lembrar que lá para a década de 60, 70 houve um boom, né, da epidemia de AIDS no Brasil e atribuíram o movimento LGBT, principalmente aos garotos de programa, às travestis, tudo, essa expansão, vamos dizer assim, né, do vírus da AIDS, né, do HIV aqui no Brasil. E isso, levando para um outro lado, até fortaleceu um pouco a luta, porque acabou ali coletivizando, né, a própria população, naquela época mais o G, né, mais os gays, para que pudessem arregimentar um pouco dessa luta do movimento LGBT. Então a própria epidemia, né, do HIV, da AIDS, no Brasil acabou fortalecendo um pouco essa junção do movimento LGBT para que tivesse para poder fazer o contraponto, para falar, nós não somos os responsáveis, né, pela transmissão, os únicos responsáveis pela transmissão do vírus do HIV aqui no Brasil. Então, na época, né, ainda existiam alguns periódicos aí, o Lampião de Esquina, por exemplo, né, um jornal que foi feito na época pelo próprio movimento LGBT, começava a divulgar pautas do movimento LGBT, principalmente aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, depois teve um crescimento Salvador também, Bahia, e começou a ter esse crescimento do movimento mais como um movimento de demonstração de que nós não éramos simplesmente os transmissores do HIV no Brasil. Então a pauta da saúde movimentou um pouco o início da população LGBT no Brasil, dessa comunidade LGBT que reivindicava alguns direitos para si. Quando a gente fala reivindicava alguns direitos, eu continuo batendo na tecla de que a população LGBT não tem direitos. A gente viu aí tanto o Paulo quanto a Lúcia falando do movimento feminista aí, se a gente for observar, né, em contrapontos com o que a população LGBT tem, vocês vão observar que nós não temos nada, né? Nós não temos direitos políticos, nós não temos direito votar hoje em dia, na situação que nós estamos, né, podemos dizer
que é um direito tão garantido assim, né? Porque você vai votar não tendo a certeza que o projeto político que você votou vai ser o projeto que vai ser executado. Né? Eis um grande problema do que está se colocando, né? O que já está colocado, na verdade, né? Porque os projetos políticos que você vota acabam não sendo representados depois por aquele que está eleito, né? E tudo mais. Na questão dos direitos civis, muito menos ainda, porque se vocês vão observar, eu posso citar alguns aqui que ainda algumas pessoas não sabem. Por exemplo, nós temos no Brasil uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 33, que proíbe a doação de sangue quando a pessoa se declara homossexual. Então, eu não posso doar sangue se eu falar que eu sou homossexual lá nos hemocentros quando eu for fazer isso. É lógico que alguns hemocentros já têm um trabalho de sensibilização com os funcionários, eles já estão mais atentos a isso, mas a própria portaria do Ministério da Saúde fala contrário a isso. Então, é muito complicado a gente falar em direitos civis para a população LGBT no Brasil como um panorama que a gente tem de total retirada de direitos a todos os trabalhadores. Mas também é muito importante a gente perceber que o Brasil, nós fomos pioneiros em algumas coisas. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela só foi despatologizar a questão na época, o homossexualismo ainda, o termo ismo, significa uma doença, em 1990, quando no Brasil nós tivemos o Conselho Federal de Medicina colocando isso há 5 anos antes, em 1985, tentando fazer essa despatologização. Já colocava isso como uma não doença, a homossexualidade como uma não doença. Então é importante que a gente ainda vê hoje em dia pessoas falarem em homossexualismo. Na mesa anterior, por exemplo, eu observei falando em opção. Não temos opção. Nós temos uma orientação sexual. E ainda a gente vê a gente usando alguns termos ainda. E aí eu vou fazer algumas reflexões aqui com vocês, só para a gente observar algumas coisas que a gente observa tanto dentro da luta do movimento LGBT, quanto as pessoas que ainda não têm algum conhecimento e às vezes falam algumas adversidades. Toda vez que eu vou fazer alguma palestra, eu faço muitas palestras nas escolas em Mauá para falar a respeito do tema, eu começo com a história do banheiro, porque todo mundo fala dessa história do banheiro. Todo mundo. Aí eu começo a perguntar para as pessoas, vamos lá, então vamos fazer a questão do banheiro que vocês querem falar, vamos falar. Quantos de vocês têm apenas um banheiro em casa? A gente levanta a mão, banheiro aqui. 2 banheiros, opa, está melhorando a condição de vida aqui das pessoas. 2 banheiros, as pessoas citam 3 banheiros, é quase nula a situação aqui, é o que eu ia usar lá, então por isso que eu pedi, porque eu também sou hiperativo, eu não vou aguentar ficar sentado muito tempo. E aí eu começo a perguntar para as pessoas, da questão do banheiro. Daí, as pessoas, é lógico, a maioria tem 1, 2 banheiros em casa, pouquíssimas famílias aí no Brasil têm mais do que 2 banheiros em casa, e eu pergunto, e o seu pai e a sua mãe utilizam o mesmo banheiro em casa, certo? Todo mundo. Certo, todo mundo usa o mesmo banheiro lá nas nossas casas. E por que cargas d'água, motivo, razão, circunstância, vocês querem então dividir os banheiros nos espaços públicos? Aí citam a questão da saúde, pode ter algumas coisas, até aí tudo bem. Mas se na sua casa também pode ter desrespeito a pessoa lá do sexo masculino biologicamente, também mijar fora do vaso, depois a pessoa do sexo feminino vai lá e quase, então também tem essa questão da saúde. Aí todo mundo começa a citar, mas lá na minha casa, a maioria cita isso, lá na minha casa tem a questão do respeito, Meu pai e minha mãe, eles se respeitam, que não sei o que, os irmãos se respeitam. Então quer dizer que se nos banheiros públicos as pessoas respeitassem, não precisava ter 2 também. Já tem um só para ser usado pelos 2 gêneros. Então essa questão do banheiro, quando a gente começa a falar aí, é muito engraçado porque as pessoas elas acabam não sustentando a sua própria ideia dentro do que elas estão colocando. É só um simples exemplo para a gente demonstrar, porque é sempre muito batido isso. Todo lugar que eu vou, as pessoas querem falar que existia a questão do banheiro, parará e piriri. Assim como falam do kit gay, que agora tem evidência, porque o candidato aí, que eu não cito o nome, acabaram falando o quê? Não é só o movimento feminista, não, porque eu vi que tem uma página já hoje de manhã que me mandaram também, LGBTs contra o fulano aí, e já está crescendo também, acho que já está quase em 400 mil aí, vamos chegar. Que as mulheres são maioria aí nesse caso. Mas é interessante a gente observar, porque a gente tem totalmente uma desvirtuação do que era essa cartilha, para ser entregue nas escolas, para ser debatida com os professores. Quem aqui, se eu perguntar, por exemplo, quem aqui já teve a curiosidade de pegar lá o kit do Brasil Sem Homofobia, para ver sobre o kit, ver o conteúdo do kit, do que ia ser trabalhado na escola, tudo? Tem, ele está disponível na internet, se vocês forem pegar lá, está disponível. É que as pessoas acabam não tendo conhecimento e acabam indo no senso comum de fato, que está falando determinadas pessoas aí. Não tem nada a ver com a proposta, aquele livro que ele apresentou lá nunca nem chegou nas escolas. Pelo contrário, a editora está ganhando dinheiro agora, porque vai relançar o livro.
Então, de tanto que está falando do livro, ela vai relançar. E ela está certa, né? Porque no mercado que ela vive, ela precisa de dinheiro, né? De dinheiro, ela vai revender o livro. Então, são coisas assim para a gente observar que o movimento LGBT, ele permeia, né? Ele perpassa, né? Toda essa situação, tanto dos direitos civis quanto dos políticos, mas ele perpassa muito mais sobre o senso comum das pessoas que acabam não sabendo, né, do que se trata determinadas situações e acabam falando o contrário. Pelo contrário, se vocês se unirem, por exemplo, às demandas do movimento LGBT, vocês vão ver que a maioria das demandas do movimento LGBT vão nos favorecer, né? Vamos pegar um outro exemplo muito claro aqui, né? O Estatuto da Família, que está lá paradinho no Congresso há um bom tempo. O Estatuto da Família é um exemplo claro. Quem mais bate nessa questão do Estatuto da Família é o movimento LGBT, né? Até para a questão de garantias, né, futuras legais de mudança na Constituição do caráter, né, de família que é dado aí. Mas isso não vai favorecer só os LGBTs, porque a Constituição familiar, com os tempos, aí foram mudando. Hoje em dia já não é só mais papai, mamãe e filhinho. Você tem pessoas que não tem mais pai, mas está morando com a avó e tudo mais, né? Tem tios que cuidam dos sobrinhos, né? Porque os outros pais morreram. Então a Constituição familiar mudou-se, não tem mais isso. E aí quando falam, né, da questão do Estatuto da Família, pensa que é só para o movimento LGBT para poder, né, jogar nas nossas costas toda essa outra pauta que a gente leva também, que é das garantias dos direitos individuais, que é o nosso direito de poder expressar o nosso gênero, a nossa orientação sexual e tudo mais, né? E isso é muito importante para o movimento e também para as outras pessoas que querem se expressar livremente, né? Eu não sou obrigado, dentro dessa construção social que foi feita do senso comum aí, a não poder colocar uma calça de uma outra cor porque ela é considerada, né, feminina, né? Então, se eu vim aqui com uma calça cor-de-rosa, por exemplo, por quê? Porque culturalmente, né, foi colocado rosa para as meninas. O homem não pode usar cor-de-rosa. Já vão me olhar com outros olhos aqui. Então, dentro dessa construção social do que foi feito para o sexo feminino contra o sexo masculino, a gente tem todas essas observâncias, né, vamos dizer assim, que hoje em dia ainda respingam e passam por um preconceito que eu tenho certeza que de um monte de pessoas que, inclusive, estão aqui também, né? Então, são coisas para a gente começar a discutir dentro do ambiente escolar. E por que discutir isso dentro do ambiente escolar? Porque dentro da escola você vai encontrar LGBTs, você vai encontrar mulheres, você vai encontrar homens que não já se enquadram mais dentro dessa caixinha colocada. Porque a juventude é uma das grandes coisas da juventude é justamente isso, é não se encaixar dentro desses padrões e questionar esses padrões. E quando a juventude questiona esses padrões, a gente viu isso muito, não só com as ocupações das escolas foram citadas aí, mas nas nossas próprias aulas, quando os alunos nos questionam,